Assinale a opção que apresenta a frase que está estruturada na voz passiva. Então, a frase estruturada na voz passiva. Vamos lá. Então, a gente sabe que a voz passiva pode ser a voz passiva sintética. Então, a voz passiva sintética, aluga-se casa, né? Ou alugam-se casas. E aí eu tenho o verbo transitivo direto, ser, pronome passivador e o sujeito paciente, tá? E o verbo concorda com ele. Eu também tenho a voz passiva analítica. Então, casas são alugadas. Aí eu vou inserir a locução verbal. Beleza? Ok, vamos lá então. Tem que achar, ela está estruturada na voz passiva. Antigamente, cria-se que o temperamento das pessoas dependia das suas secreções. Cria-se. Então, a ideia do verbo crer. Quem crê, pode crer algo ou crer em algo. E aqui não há preposição em. Tá legal? Então, o verbo crer, aqui ele é transitivo direto, ser é pronome passivador, e na sequência eu tenho um sujeito oracional, paciente, que nós chamamos de oração subordinada substantiva subjetiva, e ela é paciente, tá? Nesse caso, olha só, é paciente não, ela tem um valor paciente, isso aí. Então, quando eu falo cria-se isso é crido. Olha só, o particípio do verbo crer é crido. É feio, mas existe. Fazer o quê? Né? Então, olha só, acreditava-se isso era acreditado. Eu posso também ter o verbo acreditar, o verbo crer, transitivo direto, transitivo indireto. Então, olha só, acreditava-se isso, cria-se isso era crido, isso era acreditado. Ok? Então, aqui eu tenho um verbo transitivo direto com pronome passivador. Isso era crido. Cabe, tranquilo. Então eu tenho voz passiva sintética aqui, hein? Voz passiva sintética. Show. Letra B. Isto é, dos humores segregados pelo organismo. Terror? Os humores segregados pelo organismo. Cara, terror, segregados aqui, eu posso entender como um particípio, não, eu posso entender. Dos humores que são segregados pelo organismo, isto é, o organismo segrega os humores. Cara, poderia entender? Cara, até poderia entender sim. Vamos esperar aqui um pouquinho? Vamos lá, tranquilo. Letra C. Cada pessoa possuía um que era predominante. O era é verbo de ligação, então não dá aqui voz passiva, tá? Fora. Os gregos chamavam de melancolé, então aqui nesse caso, nós temos os gregos chamavam, efetivamente, o sujeito é agente, então é voz ativa. Eram propensos, eram verbo de ligação, propensos adjetivo, então fora. Então já sabe que é voz ativa aqui com certeza, tá? Moçada, agora vamos lá, tá? A gente tem certeza que em cria-se isso era crido. É voz passiva sintética, não tem muito que mexer nisso. Então alternativa A, inclusive foi o que a banca colocou aí como gabarito. Ok. Porém, há, digamos aqui, né? Há certa fragilidade na questão, porque eu poderia entender aqui os humores que são segregados, os humores que são segregados pelo organismo. Então, os organismos segregam os humores. Não poderia ser isso também? Cara, poderia sim. Só que a banca entendeu, e é possível, tá? A banca entendeu que segregados é só um adjetivo. E a gente sabe que há uma dificuldade para a gente sempre identificar com certeza e de forma muito clara o particípio do adjetivo. Então aqui nesse caso, humores segregados. Segregados um adjetivo pelo organismo é um complemento nominal. Pronto. Tá? Basicamente isso. Segregados pelo organismo. Pelo organismo é um complemento nominal de segregados que é um adjetivo. Pronto. Mas eu posso, como eu falei para você, eu posso entender aqui segregados como um particípio, pelo organismo um agente da passiva? Cara, poderia sim. Sinceramente, eu poderia. Entender aqui, uma oração subordinada, adjetiva, restritiva, reduzida de particípio. E nesse caso, particípio da voz passiva. Caberia? Caberia sim. A banca simplesmente eliminou essa possibilidade, porque a alternativa A só cabe mesmo voz passiva sintética e pronto. Já a alternativa B caberia segregado ser entendido como um adjetivo e pelo organismo ser entendido como um complemento nominal. E pronto, fazer o quê? Né? Aí vem aquela pergunta sua assim, ô Terror, peraí, mas
O complemento nominal, lá na aula de sintaxe de oração, o complemento nominal não é um termo paciente do substantivo abstrato. Quando ligado a um substantivo abstrato, ele está ligado a um suposto adjetivo aqui, não tem essa relação, tá? Ele simplesmente foi exigido por um adjetivo, só isso, tá? Beleza. Então a alternativa A realmente é a mais correta, digamos assim, tá? Que ela é exclusivamente da voz passiva, tá? Voz passiva sintética.